Estamos iniciando uma sequência de vídeos, como foi prometido, para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará 2019. Diferentemente dos demais vídeos, eles não serão soltos, esparsos, não. Eles passarão por uma sequência onde começaremos pelo Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará, que é também da Polícia dos Bombeiros, é lógico. Quando eu falar o Estatuto, quando eu falar o Código, tanto pertence à Polícia Militar do Estado do Ceará, como também ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará. Haverá algumas diferenças desses vídeos para os demais, para os vídeos anteriores, porque nós não colocaremos intro, aquela imagenzinha dinâmica na introdução, não. Nós vamos deixar de uma maneira um pouco mais objetiva para que você entenda que primeiro serão os vídeos do Estatuto, depois os vídeos do Código e aí por diante em todas as disciplinas. Vocês verão que passará aqui embaixo a ideia do patrocínio para que você, caso deseje colaborar conosco, patrocinando essas aulas para que a gente possa investir, você ter mais e mais qualidade e assim facilitar a sua aprovação e a aprovação também dos seus amigos, porque afinal de contas tem vaga para todos. Todos que estudam, é lógico, aqueles que vão apenas para ver como é que é, não sabem se realmente querem, para eles dificilmente acontecerá vagas, a não ser que mudem sua postura, ok? Verá também o velho pedido de quê? De inscrição, inscreva-se, ok? Então vamos iniciar. O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará e dos Bombeiros Militares é a Lei 13.729 de 2006. Esta lei, um tanto quanto recente, pois faz o quê? 13 anos, comparado à idade da Polícia Militar do Estado do Ceará, não esqueça, quando eu falar, entenda Polícia e Bombeiros, lógico. Então, comparado à Polícia Militar do Estado do Ceará, que já vai se encaminhando para os seus 200 anos de existência, então é bem recente, foi feito agora. Mas é de uma importância gigantesca. Por qual motivo? O Estatuto ele vai ser mais ou menos, por que não dizer diretamente, o regulamento que leva a mostrar os direitos e obrigações de quem? Daquele trabalhador, daquela trabalhadora, diferentemente do Código, que rege mais uma situação ligada a punições. Então, quando falarmos em Estatuto, estamos falando principalmente dos direitos daquele trabalhador, daquela trabalhadora, daquele trabalhador, não importa a ordem, do gênero, todos são igualmente importantes. Então, lembre disso, primeiro passo. Segundo, quero deixar bem claro que se por acaso algum professor mais perfeccionista nos cursinhos ou nas videoaulas chegar para você e dizer, olha, quem não estudar 300 horas por dia, não é bem assim, tá? Se alguém te assustar, não leve em consideração. Faça analogia com alimentação. Comer bem não é comer muito, tá? Faça analogia com exercício físico. Praticar exercício físico bem não é praticar matando o próprio corpo. Aí é o efeito contrário, o tiro sai pela culatra. Então, estudar é do mesmo jeito. Vocês vão enfrentar uma prova que, particularmente, eu a considero fácil, tá? No nível de dificuldade, comparado a alguns concursos por aí afora, como os concursos federais, no nível de 0 a 10, é uma prova nível 4 e nível 5. Não é difícil. O problema é que muita gente, às vezes, é induzida por alguns profissionais que, não sei se por negligência ou por falta de experiência, chamada imperícia, ou até mesmo de uma maneira dolosa, tenta assustar o candidato. Parece até que ele tenta dizer assim, olha, se você não estiver aqui estudando com a gente, você não vai passar. Não tem isso não. Os nossos alunos de aula presencial, eu sempre digo a eles, se vocês querem passar, até em casa passam, mas a presença nos cursinhos é importante? É. Envolvimento com amigos com o mesmo ideal, envolvimento com professores que já são tarimbados, como a gente disse aqui no estado do Ceará, passado na casca do alho, envolvimento com uma estrutura, com uma sequência, com um horário, é importantíssimo, mas não é determinante em último caso, não. É importante. No entanto, não se assustem com aqueles profissionais que tentam colocar na tua cabeça que das disciplinas lá expostas no edital, você tem que se dedicar principalmente, quase que exclusivamente, para a parte jurídica, que é o Estatuto e o Código. Está errado. O Estatuto e Código, independentemente de ser ou não a metade das questões da prova, o importante é você entendê-lo. No entanto, se você negligenciar as outras, só o Estatuto e Código não vão te levar à aprovação.
E isso a gente vai ver nas nossas videoaulas, tá bom? Então vamos lá iniciar. Lei 13.729 de 2006. Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará e do Corpos e Bombeiros Militares do Estado do Ceará, ok? Quem são os militares do Estado do Ceará? Os que participam da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então, esse pessoal, essas meninas e esses rapazes, que na realidade, homens e mulheres, independente da idade, importantíssimos para o bem da sociedade, eles compõem os militares estaduais. Por que falamos estaduais? Para não confundir com os federais, né? Que é Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, militares estaduais. Quem são? Os componentes da Polícia Militar do Estado do Ceará, já que está falando do Estado do Ceará, e do Corpo de Bombeiros Militares também do Estado do Ceará. Repito, porque estamos falando aqui da nossa, lógico, não é? E o que é que esta lei regula? O que é que ela direciona? A que ela leva? É importantíssimo isso, tá? A partir do momento que você entender essa situação, porque na realidade, se você for olhar o pé da letra ipsiliter do Estatuto, primeiro vamos falar sobre isso, a destinação desta lei. Depois vamos definir quem são os militares. Eu fiz essa pequena inversão só para sair do mesmismo, né? Mas de qualquer forma, vamos imaginar para quê? Vamos saber para quê? Para que esta lei foi criada em 2006? Para quê? Primeiro, a situação dos militares. Vai falar sobre a situação dos nossos queridos militares. E a situação, vocês verão que eles estão ou na ativa ou na inativa. Não existe o meio termo. Ah, professor, existe sim, porque eu estudei um dia desse, um tal de AG, tal, no bom sentido, né? O agregado, não. A gente vai ver que ou ele está na ativa ou ele está na inativa. Quando chegar lá o momento de falar dos agregados, lá do meio para o final do estatuto, você verá que lá a gente vai descobrir se ele é ativo ou inativo. É um dos dois, tá? Outra coisa, quem está na inatividade, ele pode estar em um, dois pontos. A gente vai falar isso umas 2, 3 vezes na aula de hoje. Quem são eles? Os da RR, reserva remunerada, e os reformados. Importante lembrar que para ter vínculo, na lei brasileira, para ter vínculo empregatício, mesmo que seja área militar, tem que ter o que a gente chama de QS, pode chamar também de QSJ, não tem problema. Tem que ter o QS, ou seja, aquele valor, aquele dinheiro. O pessoal da reserva, o quê? Remunerada. Recebe. O pessoal da reforma também recebe. O pessoal da ativa também recebe. Então, essa vinculação que existe com a Polícia Militar do Estado do Ceará e também com o Corpo de Bombeiros Militares tem que ser uma relação também em pecúnia. Tem que receber, não é verdade? Existem alguns momentos onde o militar vai deixar de receber, dentro da lei, é lógico que as nossas polícias seguem a lei, é lógico. Vai ter, mas é uma forma de punição. Mas a gente vai ver isso depois, né? Vai ver o tal de custódia aí, quais são os efeitos dessa tal de custódia. Mas isso não é no estatuto, isso é lá no código. Não vamos misturar. Então vamos confundir aí freio de caminhão com freio de caminhão de maneira alguma. Estamos falando que do estatuto e não do código, ok? Além da situação, os direitos. Olha, interessantíssimo, né? Direito à remuneração, direito a férias, direito sagrado, né? Direito a 13º, direito às licenças e por aí vai. Então, ele vai falar também dos direitos. As prerrogativas. O que é prerrogativa? Aquilo que só aquela categoria pode manifestar-se, né? O uso da farda, o porte de arma. A gente vai ver lá as prerrogativas que são inerentes a esses lutadores, guerreiros e guerreiras, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, ok? Também os deveres, né? Os deveres, vai ter dever de quê? Vai ter dever disso, vai ter dever daquilo, vai ter dever daquilo outro. A gente vai descobrir também esses deveres. E, basicamente, como sinônimo, mas não sendo sinônimo, as obrigações, tá? Deveres e obrigações. A gente vai depois ver, de acordo com o Estatuto, qual é a grande diferença entre esses deveres e obrigações. Então, situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações, é de que trata o Estatuto, né? Para os militares. E já falamos na aula de hoje quem são os militares, os componentes da Polícia Militar do Estado do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Esses são os militares estaduais. A situação nós já vimos. Ou o militar está na ativa, ou ele está na inativa. Na inativa nós temos quem? 2 grupos. O da reserva remunerada, aqueles passivos a voltarem ao trabalho, dependendo da situação e da necessidade, e os da reforma, né? Normalmente não estão passivos, a exceção há
Por qual motivo? Nós veremos que aquele que foi para a reforma, por um problema de saúde, mas num certo lapso temporal, se ele vier a se recuperar e a junta médica oficial determinar que se recuperou, ele poderá voltar. Mas aí não é necessariamente uma convocação, é uma obrigação. A gente vai ver isso direitinho, né? Porque nós temos muitos professores, todos são excelentes, que vão explicar isso também, mas quando explicam lá, lamentavelmente eles esquecem, não sei por qual motivo, não sei se é a didática deles, do qual eu respeito profundamente, mas esquecem de fazer esses links, e esses links são importantíssimos para que na hora da prova você se saia bem, porque não tem somente o estatuto e o código, né? A matemática, tem o raciocínio lógico, tem atualidades, tem a língua portuguesa, tem informática e outras que poderão surgir no novo edital. Porque se você fizer uma comparação do edital de 2006 com o edital de 2011, com o edital de 2016, sempre há algumas mudanças, né? E é tudo que quis falar do edital de 2003, 2001, 98, por aí vai. Não estamos aqui falando de história de editais, então não há essa necessidade, ok? Então já sabemos da situação, aquela coisa toda. E essa carreira, o que é essa carreira militar? A carreira militar é uma sequência ordenada de progressões que é destinada exclusivamente ao militar da ativa. Por que o militar da ativa? Porque o pessoal da reserva remunerada, quando convocado e volta para a atividade, vocês verão daqui a pouco que eles estão sujeitos aos mesmos direitos dos demais militares que já estavam na ativa, mas não terão direito à promoção. Por isso que essa carreira, e quando se fala carreira, se fala na ideia de progredir, nós temos apenas para o pessoal da ativa. Lembra daquela escadinha que a gente sempre faz? Um soldado, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, também chamado suboficial, cadete, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel comandante-geral e governador, chefe supremo das corporações militares do estado do Ceará. Nós veremos que existe aí um círculo hierárquico bem interessante, onde lá no oficialato, porque quem é oficial tem posto, quem é praça tem graduação, quem são as praças? Nós temos dois tipos de praças, dentre elas uma praça especial, ou praças especiais, eu vou falar no plural, porque é mais de um. Quem são as praças? Soldado, cabo, terceiro, segundo e primeiro sargento e suboficial. E quem são as praças especiais? Aluno, soldado e cadete. E o que é o cadete mesmo, hein? Aluno a oficial. Esses são as praças especiais. E como eu estava falando, lá em relação aos postos, ou seja, dos oficiais, já que as praças têm graduação, os oficiais nós temos os subalternos, o intermediário, ok? O superior e os superiores. Quem são os subalternos? Segundo e primeiro tenente. Quem é o oficial intermediário? Capitão. E quem são os oficiais superiores? Aí eu tenho major, tenente-coronel, coronel, coronel comandante-geral. E aí, vai entrar o governador? Não, porque o governador é o chefe supremo, mas ele não faz parte dessa escadinha da polícia militar. Porque se ele fizesse parte, quem vai de soldado a oficial ou de oficial em diante, que seria o mais correto, quem vai para o oficialato poderia ter como destino ser governador do estado, e ele não vai ter esse destino, né? Vocês estão ouvindo aí, na som ambiente aí é fogos, hein? Aí pensar que a gente mandou alguém treinar tiro para vibrar, que não foi não, é fogos mesmo, tá? É alguma festa, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Então, governador, chefe supremo, não faz parte desse grau hierárquico em relação à carreira militar. Repito, imaginou? Todo tenente agora, o cara passa um concurso, a moça passa um concurso, cadete, né, que é aluno oficial, vai passar a ser oficial e sabe que todos eles poderão ser governador. Não, não existe isso, né? Governador é um cargo eletivo e já esses que eu estou falando que são os militares são cargos efetivos de carreira e concursados. Governador não, é um cargo eletivo temporário, tá bom? Vamos prosseguir então na nossa explicação, ok? E esse grau hierárquico nós já explicamos, são essas escadazinhas, né? Essa escadazinha aqui que eu falei, você tem que lembrar que
as praças, soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento e subtenente, são portadores de graduação. Os oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, comandante geral, são possuidores de postos, ok? Os militares da reserva poderão ser convocados? Poderão ser convocados. E isso aconteceu agora no estado do Ceará em 2019, tivemos aí, né, devido a alguns conflitos com o pessoal que está à margem da lei. Então, houve sim uma convocação de alguns militares, nossos guerreiros que estavam lá na sua RR, Reserva Remunerada, voltaram para defender a nossa sociedade de acordo com o projeto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e dos nossos gestores, que são todos merecedores de grande respeito por sua capacidade e também por suas estratégias. Então, em que situação esses militares da reserva podem voltar? Aproveitamento do conhecimento. De repente ele tem um conhecimento científico, técnico, que outro militar que está na ativa, os militares da ativa, nenhum deles tem, mas aquele da RR, Reserva Remunerada, tem. Então ele é convocado, tá? Ele é convocado para voltar ao serviço ativo, e ao voltar ao serviço ativo terá todos os direitos daquele da ativa, com exceção de quê? Com exceção de promoção, do qual ele não fará jus. Também, não havendo no momento servidor ativo, militar estadual, habilitado a exercer função vaga existente, mais ou menos em cima daquela anterior. Mas só que na anterior deixa bem claro, conhecimento técnico, científico, né? E já esse outro não diz, então pode ser outras situações do qual não tem alguém na ativa que possa suprir aquela vaga, chama alguém da inatividade, da reserva remunerada. Porque se na prova disser chama qualquer um da inatividade, está errado. Porque não vão chamar o pessoal que não esteja na reserva remunerada. O pessoal da reforma não vai entrar de forma alguma, tá bom? Então nós sabemos que eles têm os mesmos direitos, né? Essas designação deles, né, serão promovidas, como a gente chama no direito administrativo, por um ato complexo, né? O que é um ato administrativo complexo? É que envolve mais de um órgão para um destino só. Quais são os órgãos envolvidos nesse retorno do militar? Desse militar que estava na inatividade vai para a ativa por convocação. A SSPDC, Secretaria de Segurança e Defesa Social, né? Aquela coisa toda, não vão, digamos, ficar escandalizados se eu enganchar aqui os nomes, que isso não vai cair na prova. Mas Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDC, e também a Secretaria da Administração. É importante se lembrar isso, porque os dois órgãos. Por que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social? Porque é ela, né, que a Polícia Militar, através dela, vai deixar bem claro que precisa daquele que está na reserva. Por que a Secretaria de Administração? Porque envolve a administração de recursos públicos. Então, a Secretaria de Administração tem que tomar ciência. Então, com a anuência desses dois órgãos, com o trabalho composto desses dois órgãos, nós teremos esse ato administrativo complexo, tá ok? Ok? Fica bem tranquilo aí, né? Comandante-geral, interessante. Comandante-geral da Polícia Militar, coronel, fulano de tal. Comandante-geral dos Bombeiros Militares, coronel, cicrano, né? Então, esses comandantes gerais, quando tomarem um ato administrativo com repercussão exclusivamente interna, lembra daquela frase popular dos nossos avós, pais, né? Até de quem tem um pouquinho mais de idade já sabe disso. Roupa suja se lava em casa. Mas não é que necessariamente seja um problema. Pode ser uma situação, de uma estratégia, de um projeto de segurança, mas seja lá o que for, contanto que tenha apenas repercussão interna, não irá para o DOE. O que é o DOE? Diário Oficial do Estado. Irá para o boletim interno daquela corporação. E é bom lembrar disso, é só usar a lógica, turma. Se haverá uma situação, uma operação, uma designação, uma estratégia que eles vão usar, um projeto que eles vão colocar em prática, mas que só tem repercussão interna, isso é de interesse
do público, né? A administração pública, no artigo 37 da Constituição, é regida por princípios, dos quais nós temos lá no caput do artigo 37, 5 princípios, chamados princípios constitucionais explícitos da administração pública. E a Polícia Militar pertence à administração pública, é do Poder Executivo, não é do Legislativo nem do Judiciário, é do Executivo. E os 5 princípios formam a palavra mnemônica chamada o quê? LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Atos administrativos, para terem força de lei, têm que ser publicados. Quer um exemplo? Quando você passar nesse bendito concurso, e você vai conseguir, que é um ótimo cargo, quando você passar, seu nome sairá várias vezes em vários anúncios através do Diário Oficial, tá? Por quê? Porque o ato administrativo, para ser confirmado, a lei exige que ele passe pelo princípio da publicidade, tá bom? No entanto, os atos administrativos das corporações militares e ou de qualquer corporação que tenha apenas efeitos internos, não tem para que ser publicados. Não vai ofender, em hipótese alguma, o princípio da publicidade. No caso aqui dos militares, cada comandante-geral, Polícia Militar do Estado do Ceará e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará, irá fazer essa publicação através de quê? Do boletim interno, tá bom? Estamos aí com 21,5 minutos de aula. Vamos ter sempre esses vídeos curtos, no entanto, basicamente todos os dias, no máximo um dia sim, outro não, vamos postar um vídeo até terminar o estatuto. Terminou o estatuto, vamos postar vídeos até terminar o código. Aí depois passaremos para matemática, depois passaremos para raciocínio lógico, e quando tiver nessas disciplinas, também português e informática, vamos alternar. Nessas a gente vai alternar. Alternar com o quê? Tem uma aula de matemática. A próxima é uma resolução de exercício do estatuto. Tem outra aula de matemática. A próxima, resolução de exercício do Código Disciplinar. Então faremos isso fazendo uma estratégia de aprovação que, com a graça de Jesus Cristo, você vai conseguir. Não esqueça daquele velho like, importantíssimo para nós, importantíssimo. Não esqueça dos comentários também, extremamente importante. Nossos alunos presenciais nunca perdem nossas videoaulas, também como não perdem as presenciais, a não ser motivo de força maior. Isso é normal, é lógico e é humano. E a gente sempre diz para eles, né? Quando vocês assistirem nossos vídeos, se sentirem motivados, dá aquele like. Desta vez temos 2 outras coisas que em vários vídeos vamos falar. Vocês vão ver aí, tá, gente, assim, passando. Além do inscreva-se, o patrocínio. Para quê? Para que a gente possa ter um estúdio de qualidade, com a imagem melhor, com o som melhor, com efeitos, né, com lousa digital, para te ajudar e ajudar principalmente aquelas pessoas que lamentavelmente não estão com recursos para entrar em aulas presenciais, como nossos alunos e outros, para lhe ajudar a realizar esse seu ideal. Não gosto de chamar sonho, sonho é para quem está dormindo. Esse seu ideal de aprovação, de ingressar na Polícia Militar do Estado do Ceará, soldado de fileira, soldado de carreira, né? Tanto as moças como os rapazes. Fé e honra, nós do curso Fácil, né? Não estranhe o nome Fácil, como, né? Nossos alunos, e também temos vídeos que se você quiser, você assiste, você vai descobrir porque é fácil, como. Então, nós do curso Fácil estamos aqui dispostos a trazer o melhor possível, os maiores bizus, as aulas mais interativas possíveis, para que você consiga, tá bom? Mesmo que a gente não lhe conheça, mesmo que a gente lhe conheça, não importa, você é merecedor, você é merecedora de chegar lá e dar esse orgulho a Deus, a seus pais, a seus filhos e a você mesmo, né? A todo o complexo de pessoas que vão estar torcendo por tua vitória. Até o próximo vídeo.